Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos estudar sobre ângulo central. Iremos aprender o conceito de gráfico de setor circular. Vamos lá? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Ângulo central. Ângulo central de uma circunferência é o ângulo que possui o vértice em seu centro. Na figura, o ângulo AOB é um ângulo central da circunferência de centro O. Então, observe primeiramente a circunferência, cujo centro é o ponto O. Observe agora o ângulo AOB. Observe que o vértice desse ângulo é o ponto O. E o ponto O também é o centro da circunferência. Então, podemos dizer que o ângulo AOB é um ângulo central dessa circunferência. O arco AB, este arco, determinado pelo ângulo AOB, é chamado de arco correspondente. Portanto, o arco que está na cor amarelo é o arco correspondente do ângulo AOB. A medida em graus de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Bom, pessoal, então observe que o arco AB irá possuir a mesma medida em graus que o ângulo AOB. Bom, se utilizarmos o transferidor para medir o ângulo AOB, iremos perceber que ele irá medir 60 graus. Utilizando o mesmo transferidor para medir o arco AB, iremos perceber que ele também irá medir 60 graus. Portanto, o arco correspondente irá possuir a mesma medida que o ângulo central. Assim, sendo α uma medida em graus, temos. Observe que o ângulo AOB mede α. E o arco AB também irá medir α. A parte de um círculo limitada por 2 de seus raios e um arco de circunferência é chamado de setor circular. Bom, então observe a imagem. A parte que está colorida em amarelo dentro da circunferência é o setor circular. Na figura ao lado, a parte destacada é um setor circular, sendo o centro do círculo e OA e OB 2 de seus raios. Portanto, pessoal, o setor circular está limitado por 2 raios e um arco de circunferência. Na nossa imagem, os raios são o segmento OA e OB, e o arco é AB. Gráfico de setor circular, ou gráfico de setores. O gráfico de setores é um recurso usado para análise de dados obtidos, por exemplo, em uma pesquisa. Consiste em representar informações que expressam porcentagem, ou seja, os setores circulares. No gráfico de setores, representam uma parte de um todo. Os dados percentuais em cada setor são distribuídos levando-se em conta a proporção da área a ser representada, relacionada com os valores das porcentagens. Bom, para construir o gráfico de setores, precisamos entender que uma circunferência mede 360 graus. Então, observe a circunferência abaixo. Observe que o ponto O é o seu centro. Se dividirmos a circunferência em sua metade, da seguinte maneira,
iremos obter o segmento que inicia em A, passa por O, que é o centro, e chega no ponto B. Observe que o segmento que inicia em A, passa por O e chega em B, forma um arco, que divide a circunferência em duas partes. Utilizando o transferidor para medir esse arco em graus, iremos perceber que forma um ângulo raso, ou seja, que a metade da circunferência mede 180 graus. Como a metade da circunferência mede 180 graus, a outra metade também irá medir 180 graus. Portanto, uma circunferência possui 180 graus mais 180 graus, ou seja, 360 graus. Portanto, uma volta completa em uma circunferência mede 360 graus. Bom, sabendo disso, 100% dos dados gerados corresponde a 360 graus. Bom, então observe a circunferência. Já sabemos que uma circunferência possui 360 graus. Como 100% dos dados corresponde a 360 graus, então iremos pintar toda a circunferência. Bom, 50% dos dados gera um setor de 180 graus. Então observe a circunferência. Veja que 50% corresponde à metade da circunferência. Então iremos dividir a circunferência em sua metade. Observe que o arco AB mede 180 graus. Portanto, iremos pintar a metade da circunferência. Com isso, podemos observar que 50% dos dados geram um setor de 180 graus. Assim como fizemos nos outros exemplos, 25% dos dados gera o setor de 90 graus, e assim sucessivamente, até 1% dos dados, o que gera um setor de 3,6 graus. Bom, para encontrar esse resultado, fizemos o seguinte. Como uma circunferência possui 360 graus, dividimos 360 por 100, que corresponde à porcentagem total de um dado. 360 graus dividido por 100 é igual a 3,6. Então, 1% dos dados gera um setor de 3,6 graus. Bom, sabendo disso, 35% dos dados geram um setor de quantos graus? Sabendo que 1% dos dados gera um setor de 3,6 graus, iremos copiar o valor numérico da porcentagem, que é 35, e multiplicar por 3,6 graus. Logo, 35 vezes 3,6 graus resulta em 126 graus. Logo, 35% gera um setor de 126 graus. Bom, então para saber o setor de quantos graus gera cada porcentagem, basta multiplicar o valor numérico da porcentagem vezes 3,6. E assim iremos obter o valor em graus gerado por cada porcentagem. Dessa maneira, é possível calcular os ângulos dos setores circulares dos respectivos dados. Então, para isso, já foi dito, basta multiplicar o valor numérico da porcentagem vezes 3,6 graus. Bom, então vamos para um exemplo. Foi feita uma pesquisa com um grupo de alunos para saber a modalidade esportiva que eles gostariam de praticar. Entre as opções estavam futebol, tênis, vôlei, basquete e natação. O resultado foi o seguinte: 15% escolheram futebol, 25% tênis, 10% escolheram voleibol, 30% escolheram basquetebol e 20% escolheram natação. Construa um gráfico de setores circulares representando
cada uma das modalidades com seus respectivos ângulos centrais. Então, para resolver essa questão, devemos construir um gráfico de setor circular. Mas antes, precisamos saber quanto cada porcentagem gera em graus. Resolvendo, vamos ter: o futebol foi a primeira modalidade. O futebol terá um ângulo central de... Iremos perceber que 15% escolheram futebol. Então, 15% gera um setor circular de quantos graus? Bom, para saber, copiamos o valor numérico da porcentagem, que é 15, e multiplicamos por 3,6 graus. Logo, 15 vezes 3,6 graus é igual a 54 graus. Portanto, o futebol terá um ângulo central de 54 graus. A próxima modalidade será o tênis. O tênis terá um ângulo central de... Observe que 25% escolheram tênis. Então, para saber quantos graus gera 25%, iremos copiar o valor numérico da porcentagem, que é 25, e iremos multiplicar por 3,6 graus. 25 vezes 3,6 graus resulta em 90 graus. Bom, a próxima modalidade é o vôlei. Observe que 10% escolheram vôlei. Então, iremos copiar o valor numérico da porcentagem e iremos multiplicar por 3,6 graus. 10 vezes 3,6 graus é igual a 36 graus. Portanto, o vôlei terá um ângulo central de 36 graus. Observe que a próxima modalidade de esporte é o basquetebol. O basquetebol terá um ângulo central de... Veja que 30% escolheram basquetebol. Então, iremos copiar o valor numérico da porcentagem, que é 30, e iremos multiplicar vezes 3,6 graus. 30 vezes 3,6 graus é igual a 108 graus. Portanto, o basquetebol terá um ângulo central de 108 graus. A próxima modalidade de esporte é a natação. Então, a natação terá um ângulo central de... Veja que 20% escolheram a natação. Então, iremos anotar o valor numérico da porcentagem, que é 20, e iremos multiplicar por 3,6 graus. 20 vezes 3,6 graus é igual a 72 graus. Bom, agora sabendo quanto cada porcentagem gera em graus, iremos construir o nosso gráfico de setores. Vamos lá? Bom, pessoal, continuando a resolução do nosso exemplo, iremos agora construir o gráfico de setor circular com os dados que já obtivemos. Para isso, iremos precisar de um compasso e do transferidor. Bom, pessoal, para quem não conhece, esse é o compasso. Ele é uma ferramenta utilizada para construir circunferências. Observe que ele tem uma ponta seca, onde iremos colocar no ponto, que será o centro da circunferência, e tem uma ponta com a haste de grafite, que irá construir a nossa circunferência. O compasso ele pode ser aberto na medida em que quisermos. Bom, pessoal, este compasso ele possui um adaptador que pode ser acoplado no lugar da haste de grafite, onde poderá ser colocado uma caneta. Adaptador, que pode ser inserido uma caneta e ser substituído a parte onde fica a haste de grafite por essa parte adaptada com uma caneta, da seguinte maneira. Bom, pessoal, agora com a ajuda do transferidor, iremos abrir o compasso na medida em que quisermos. Eu abri na medida de 4 centímetros. Bom, agora na folha, iremos marcar o centro da nossa circunferência, fazendo um ponto. Agora iremos posicionar a ponta seca
do compasso sobre o ponto que já marcamos e iremos traçar a nossa circunferência da seguinte maneira. Bom, agora temos uma circunferência perfeita, de raio igual a 4 centímetros. Bom pessoal, agora com o lápis e o transferidor, iremos marcar os ângulos que representam cada modalidade de esporte. Iremos posicionar o centro do transferidor sobre o centro da circunferência. Iremos marcar o ponto zero, que inicia-se aqui. Como o futebol representa 54 graus, iremos marcar 54. Observe que o 50 está aqui, esse é o 55, então um ponto antes é o 54. Agora que marcamos os pontos, iremos unir da seguinte maneira. Iremos colocar a régua do transferidor sobre o centro da circunferência e sobre o primeiro ponto que representava o zero. Da seguinte maneira, iremos traçar. Bom, agora iremos posicionar a régua sobre o centro da circunferência e sobre o segundo ponto que marcamos. E iremos traçar da seguinte maneira. Com isso, fizemos um ângulo central que mede 54 graus. Bom pessoal, agora mais uma vez, com a ajuda do lápis e do transferidor, iremos marcar o ângulo de 90 graus dentro da nossa circunferência. Mas dessa vez, iremos posicionar o centro sobre o centro da circunferência e a linha de fé sobre esse segmento. E iremos marcar 90 graus. Então inicia-se em zero, então vamos marcar o ponto zero. E iremos marcar também 90 graus aqui. Então marcamos o zero e marcamos o 90 graus. Bom, como esse segmento já está marcado, iremos marcar somente o segundo segmento. Da seguinte maneira, iremos posicionar a régua sobre o centro da circunferência e sobre o segundo ponto que iremos marcar. Logo, fizemos um ângulo central que mede 90 graus. Bom pessoal, agora que já fizemos o ângulo de 90 graus, que representa a modalidade do tênis, iremos construir o ângulo de 36 graus dentro da nossa circunferência, que representa o vôlei. Vamos utilizar mais uma vez o lápis e o transferidor. Iremos posicionar da seguinte maneira. Iremos colocar o centro do transferidor sobre o centro da circunferência. Observe que inicia-se em zero. Como o ângulo é de 36 graus, então irei procurar 36 graus aqui no transferidor. 10, 20, 30, 35, 36 está localizado aqui. Bom pessoal, agora vamos unir o segundo ponto com o centro da circunferência da seguinte maneira. A régua vai estar localizada sobre o segundo ponto e sobre o centro da circunferência. Iremos traçar. Então agora fizemos um ângulo central de 36 graus, que corresponde à modalidade do vôlei. Bom pessoal, mais uma vez, com o auxílio do lápis e do transferidor, iremos marcar
na nossa circunferência 108 graus, que corresponde à modalidade do basquete. Então iremos posicionar da seguinte maneira, colocando sempre o centro do transferidor sobre o centro da circunferência, iniciando-se em 0 e indo até 108. Observe que tem um 90, 100, 110. 108 vai estar localizado aqui. Bom, pessoal, agora iremos unir o centro da circunferência com o ponto que fizemos. O ponto que fizemos e o centro da circunferência. Então fizemos agora um ângulo central que mede 108 graus. O ângulo central que sobrou, então, irá medir 72 graus, que corresponde à modalidade de natação. Bom, pessoal, com isso construímos o gráfico de setor circular que corresponde às modalidades de esporte. Bom, pessoal, nessa aula estudamos ângulo central, que vai estar localizado na página 100 do módulo de matemática, onde aprendemos o que é um gráfico de setor circular, ou gráfico de setores, que também vai estar localizado na página 100. Na página 101, aprendemos a como construir um gráfico de setores utilizando um exemplo. Bom, pessoal, ao final dessa videoaula, vocês devem resolver a atividade da parada obrigatória, que vai estar localizado na página 101, questões 16, 17 e 18. E na página 102, vocês devem continuar a resolução da atividade, resolvendo a questão 19, 20 e 21. Bom, pessoal, ao final dessa videoaula, vocês também devem resolver a atividade da parada complementar, que vai estar localizado na página 104, questões 9, 10, 11, 12 e 13. Por hoje é só e até a próxima.